Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Nossa aula de língua portuguesa hoje, hein? Nosso assunto de hoje se encontra na página 18 do módulo de vocês. Processo de formação das palavras. Parte 1. Então essa é a primeira parte do assunto. É um assunto um pouco complicado. Exige os conhecimentos da aula anterior. Então se você não sabe o que é um radical, se você não sabe o que são os afixos, você não vai compreender o assunto de hoje, tá bom? Então se você é um aluno que não assistiu a aula anterior, tem que assistir a anterior para depois assistir essa. Aos alunos que fizeram a atividade, que já fizeram corretamente, conseguiram identificar radical, conseguiram fazer cognato, conseguiram diferenciar o prefixo do sufixo, essa aula vai ser bem tranquila, vai ser um aprendizado legal. O processo de formação de palavras que vamos estudar hoje se chama derivação. Toda palavra que não se origina de uma outra palavra é chamada de primitiva. Então, primitiva é a palavra que vai dar origem a uma outra palavra. A partir do momento que acrescentamos afixos, que são prefixos ou sufixos, ou ocorre uma mudança de classe gramatical da palavra, uma palavra é substantivo passa a ser adjetivo, ou quando o vocábulo sofre uma redução, ocorre o processo que chamamos de derivação. Então, derivação é uma mudança que ocorre na palavra primitiva. Essa mudança pode ser com sufixo, pode ser com prefixo, pode ser com os dois, pode ser por modificar a classe gramatical da palavra ou reduzir aquela palavra. Isso é o processo de derivação. A derivação pode ser prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. É o que veremos a partir de agora, como ocorre cada tipo de processo de derivação e suas exemplificações. Vamos lá. Primeiro vamos de derivação prefixal. Em alguns livros pode aparecer como prefixação, ou até alguma atividade, alguma questão mais para frente pode aparecer o termo prefixação. É a mesma derivação prefixal. É o acréscimo de um prefixo ao vocábulo primitivo. Então vamos ter uma palavra base, uma palavra primitiva, e eu vou modificar essa palavra acrescentando prefixo. Lembrando que prefixo é o elemento que é colocado antes do radical, antes do vocábulo. No caso de impossível, eu tenho a palavra possível e eu modifico essa palavra através da derivação prefixal, colocando o prefixo in na frente, tornando-se assim a palavra impossível. Em reler, eu tenho a palavra ler, que é a palavra primitiva. Eu coloco o prefixo re, então fica reler, já significando ler novamente. Então ocorreu também derivação prefixal. Tanto impossível como reler são palavras formadas a partir de derivação prefixal. Já a derivação sufixal, o processo é parecido, porém o acréscimo será de um sufixo, que já é o elemento colocado após o vocábulo, após o radical. De surf, eu posso fazer surfista, colocando o sufixo ista no final. Aparecem muitas palavras terminadas em ista, certo? Então é um sufixo muito comum. Já em fielmente, eu tenho a palavra fiel, o radical fiel, eu coloco mente no final. Se eu coloquei após o radical, ali é um sufixo, ocorreu derivação sufixal na palavra fielmente e também na palavra surfista. Agora exige um pouco mais de atenção de vocês para diferenciar os dois próximos processos. Derivação prefixal e sufixal. Pode aparecer também como prefixação e sufixação. De cara você já vê que é a união da derivação prefixal com a derivação sufixal, formando assim a derivação prefixal e sufixal. É o acréscimo de um prefixo e também de um sufixo à palavra primitiva. Eu tenho a palavra primitiva feliz, que é o radical ela mesma, feliz. Eu tenho o in, que é prefixo, e tenho mente, que é sufixo. Aí eu formo uma nova palavra que é infelizmente. Em leal a mesma coisa, eu tenho aqui no meio o radical leal, e eu coloco o 10, que é o meu prefixo, e o dade, que é o meu sufixo, formando assim a palavra deslealdade. Então, derivação prefixal e sufixal é a junção da derivação prefixal com a sufixal. Eu teria os dois ao mesmo tempo, sufixo e prefixo. Farei uso dos dois afixos, prefixo e sufixo, ao mesmo tempo na palavra. E a derivação parasintética, também chamada de parassíntese,
é o acréscimo de um prefixo e de um sufixo também, assim como a prefixal e sufixal. Agora a diferença é que na parasintética não vai haver a possibilidade de ambos se desvencilharem do radical. O que quer dizer isso? Vamos observar. Envergonhar. Eu tenho o radical aqui no meio, ó, até o H, vergonha até o H. Eu tenho o em, que é o prefixo, e o ar no final, que é o sufixo. Então assim eu formo a palavra envergonhar. Mas se eu tirar o prefixo, fica a palavra vergonhar. Essa palavra não existe. Se eu tirar o sufixo, fica envergonhe, um negócio estranho, não existe essa palavra. O mesmo com envelhecer. Eu tenho o em na frente, que é o prefixo, e o er no final, que é o meu sufixo. Então, de envelhecer que eu formei, eu tenho os dois, prefixo e sufixo. Mas se eu tirar o prefixo, fica envelhecer, não existe. Se eu tirar o radical, o prefixo, fica envelhecer, não existe. Se eu tirar o sufixo, fica envelhece, não existe também. Então, assim, pessoal, a derivação parasintética, para existir, a palavra precisa obrigatoriamente ter prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Ao retirar um ou outro, a palavra deixa de existir. E por que isso é diferente da prefixal e da sufixal? Porque, infelizmente, se eu tirar o mente, fica a palavra infeliz, essa palavra existe. E se eu tirar o prefixo, fica felizmente, palavra que também existe. A mesma coisa com deslealdade. Ao retirar um ou outro, a palavra continua existindo. Até mesmo se eu retirar os dois, a palavra continua existindo. Então aqui é uma opção feita. Aqui é uma obrigatoriedade. E temos mais duas ainda para finalizar. A derivação regressiva, também chamada de deverbal. Quando a palavra primitiva sofre uma redução, aí é aquela questão que nós vimos que em alguns casos pode haver uma redução. A partir dessa redução se forma uma nova palavra. Como esse processo ocorre? Ocorre que a palavra vai perder as terminações, por exemplo, o AR, o ER e o IR. E o que é que vai ser acrescentado? Somente a vogal A, o E ou o O. Então essa palavra ela é reduzida, certo? Reduzida. Vamos observar. A palavra venda, que nós comumente utilizamos, venda, vem do verbo vender. O que é que aconteceu? Como é que aconteceu essa derivação regressiva, essa redução? A terminação ER foi retirada e foi colocada somente a vogal A. Então aí eu formei a palavra venda, que vem do verbo vender. De choro, quando eu falo choro, choro, como é essa palavra formada? É formada a partir do verbo chorar. Eu tiro a terminação AR do verbo e coloco uma nova terminação, que é somente o O. Então essa modificação forma a palavra choro. Então a regressiva ocorre com a diminuição da palavra. Essa diminuição ocorre por retirar a terminação dos verbos, AR, ER e R, e acrescentar somente uma vogal no lugar, formando assim uma nova palavra, que geralmente é um substantivo. Já a derivação imprópria, imprópria parece uma coisa errada, né? Imprópria, ocorre quando há troca de classe gramatical, da palavra primitiva para a derivada, sem o acréscimo ou retirada de qualquer elemento radical. Então aqui eu não vou modificar a palavra vai continuar do mesmo jeito, certo? Não há o acréscimo, não coloco nada, não há retirada, não retiro nada de qualquer elemento do radical. Então não tem redução nem ampliação da palavra. O que é que acontece? Acontece que a palavra vai trocar de classe gramatical. A primitiva vai ser de uma classe e a derivada vai ser de outra. Vamos ver o exemplo. Ó. Os bons sempre surpreendem. Os bons sempre surpreendem. A palavra bons, geralmente, é adjetivo. A classe gramatical dela original é adjetivo. Os alunos são bons, meus pais são bons. Eu qualifico o substantivo com ela. Mas nesse caso aqui, nessa frase, os bons sempre surpreendem, bons está sendo substantivo. Então houve uma troca de classe gramatical. Isso é derivação imprópria. Era mais um funcionário fantasma. Fantasma geralmente é substantivo. O fantasma me assustou. Eu tenho medo de fantasmas. Então, fantasma geralmente é substantivo nas frases. Mas nesse caso, fantasma está qualificando o funcionário. Que tipo de funcionário? Funcionário fantasma. É uma qualidade, uma característica atribuída ao substantivo funcionário. Então, fantasma aqui é adjetivo. Ocorreu uma troca de classe gramatical. Isso é derivação imprópria. Vocês vão aprender mais, entender mais a partir das atividades, tá bom? Se ficou qualquer dúvida, pergunta para mim, tá bom?
Chegou numa questão da atividade que engasgou? Pergunta para mim também. Estou lá para ajudar vocês, hein? E a atividade para casa, nas páginas 21 até a página 21 até a página 24. Aí pouquinho está dividido também, porque foi dividida a aula em parte 1 e parte 2. A atividade também fica em 2 etapas. Valeu, gente? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, atenção com o trabalho, hein? Essa semana tem trabalho. Já tem promessa de aulas retomarem também. Tenham atenção aos prazos, às datas, às novidades. Qualquer dúvida quanto ao tema do trabalho, perguntem para mim. Principalmente para os alunos novos, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.